Olá, aqui é o pastor Everson Barbosa e este é o podcast A Escola da Fé. Chegamos ao segundo episódio do podcast e eu quero agradecer a todos os comentários e compartilhamentos de quem escutou o nosso primeiro episódio. É muito bom saber que essa mensagem de fé está alcançando muitas vidas e a sua vida em especial. O nosso foco aqui é falar de uma fé perseverante. Ao longo da minha caminhada, tenho visto muitas pessoas que começam muito bem com seus propósitos, mas possuem muitas dificuldades em permanecer, e por isso Deus colocou no meu coração de fazer este podcast, este áudio, são mensagens curtas, para que possa ajudar você. Quem sabe você que está me escutando é essa pessoa. Você às vezes não consegue perseverar na tua fé. Ou quem sabe você conhece pessoas assim e este podcast pode ajudar muitas pessoas nesse sentido, eu tenho certeza. Meu objetivo com essas mensagens é que você perceba o grande propósito de Deus para a sua vida e para todos ao teu redor. E que nada tire os teus pés da rocha que é Cristo. Vamos ao assunto de hoje. Hoje eu quero falar sobre etapas que nós passamos na vida. Essas etapas que estão diante de nós, elas precisam de fé, para que possamos viver o momento que estamos vivendo, mas também para que possamos passar para outro nível. Então gostaria muito que você acompanhasse com bastante atenção este assunto tão interessante. Eu vou fazer uma analogia com algo muito simples, mas que vai ficar de fácil entendimento para você. Eu vou fazer essa analogia lembrando que como começa o nosso desenvolvimento, como pessoas. O bebê, a criança, quando ela nasce, ela passa por 3 estágios. Podemos aqui, como estamos dizendo, chamar em 3 etapas do seu movimento. Ela começa, na sua primeira etapa, tudo que ela pode fazer, o movimento que ela pode fazer é engatinhar. Obviamente você não lembra disso, porque as nossas memórias não chegam há tanto tempo. Mas quem tem criança próxima, bebê, sabe como essa etapa é muito importante, é uma etapa que os pais ficam felizes quando o nenê começa a engatinhar, quando a criança começa a engatinhar, porque ali nesse momento ela está conhecendo o espaço, está conhecendo o seu lugar no mundo, porém a criança não pode ficar apenas engatinhando. Deus criou nós para podermos ficarmos em pé e que possamos caminhar. Então vem a segunda etapa, que é justamente o caminhar. Para caminhar, o bebê precisa de ajuda, a criança precisa de ajuda, até poder ganhar essa habilidade. E quem é pai, quem é mãe está me escutando, sabe como é maravilhoso quando a criança dá os seus primeiros passos, É um momento muito importante da paternidade, da maternidade, e isso é maravilhoso. Mas ainda existe uma terceira etapa. É quando descobrimos, e a criança descobre, que ela pode muito mais do que caminhar, então ela passa a correr. E aí os pais sabem que tem que estar sempre de olho, e aí a coisa pega. Eu gostaria de pegar essa analogia e trazer para o assunto do nosso podcast, que é a fé. Infelizmente, existem muitas pessoas que estão apenas engatinhando e ainda permanecem nessa fase. Por mais que esta fase seja importante, é quando nós iniciamos um projeto, quando a gente inicia um relacionamento, quando a gente inicia na fé, na caminhada com Deus. É uma fase de início, porém esta fase tem que passar e a gente tem que assumir a outra fase, onde nós aprendemos a ficar em pé. Entre o engatinhar e ficar em pé, nós precisamos de ajuda de pessoas nos encorajam, pessoas muitas vezes pegam na nossa mão para que possamos caminhar, para que possamos desenvolver a nossa vida em diferentes áreas. Mas o permanecer em pé é algo que nós aprendemos por nós mesmos. Eu uso um texto bíblico em 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, onde o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto que o desejo dele, ao pregar a mensagem, ao pregar o evangelho para aquela igreja, para aquele povo, era dar um alimento mais forte, era dar um alimento mais sólido. Porque ele não podia fazer isso, porque ele enxergava neles ainda como crianças da fé, crianças espirituais. E ele não conseguia ver aquele povo, aquela igreja, aquelas pessoas desenvolvendo a sua vida, porque estavam preocupadas com muitos problemas pequenos e coisas que acabavam
tirando a fé de muitas pessoas. Se você for ler o texto, você vai ver o contexto desta mensagem. Estavam divididos em picuinhas, e isso o apóstolo Paulo chama essas pessoas de crianças na fé. Bom, nós temos que parar de engatinhar na nossa fé. Temos que permanecer em pé. A fé nos leva a permanecer em pé. Fomos criados para isso, e não para ficar engatinhando na fé como crianças espirituais. Estar em pé é ser uma pessoa experimentada na fé. Talvez você está passando problemas, dificuldades, lutas. Sabe, o inimigo tem tentado contra a tua vida. A maior resposta que você pode dar para tudo isso, todo tipo de circunstância, é continuar em pé. Estar em pé significa firmeza de propósito, convicção daquilo que você é e de quem chamou você. Estar em pé te leva a dar passos de fé, e os passos de fé te levam a correr para o alvo. O mesmo apóstolo Paulo fala aos filipenses que corre para o alvo que é Cristo, o prêmio da sua vocação. Ele tinha uma visão, ele entendia onde ele queria chegar, e ele sabia quem ele era em Deus. Ele fala também em outro texto que ele não corre uma corrida sem sentido. Da mesma maneira, a nossa vida tem que ter um sentido. Da mesma maneira, a nossa vida tem que ter uma direção. E essa corrida, ela, como uma corrida, né? A gente faz uma caminhada, às vezes faz uma corrida, ela exige esforço, ela exige suor, transpiração. Mas quando você sabe qual é o seu alvo, quando você sabe qual é o seu objetivo, a palavra se cumpre na tua vida e você não vai cansar. Mas que palavra é essa? Que promessa é essa? Isaías capítulo 40, versículo 29 ao 31. Deus dá força ao cansado, multiplica as forças daqueles que não têm vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E esta é a promessa para nós. Esta corrida, quando nós corremos para um alvo, quando nós corremos para um objetivo, quando nós esperamos no Senhor, os nossos pés não se cansam. Não há cansaço espiritual sobre as nossas vidas. E isso é muito importante para você que está desenvolvendo a sua fé. Então, diante do que eu falei, quem sabe pense, em qual momento hoje você se encontra? Você está engatinhando? Lembra que eu falei? Engatinhar é o início de tudo. As crianças começam assim, o bebê começa assim. É algo onde você conhece o seu espaço, onde você conhece o seu lugar. Mas é apenas o início. Você está disposto a ficar em pé? Ou você já está caminhando? Você aprendeu a dar os seus primeiros passos, mas está ganhando força, ganhando músculo, ganhando vigor para poder fazer muito mais. E o muito mais é o correr para o alvo. Saiba que Deus te dará visão para ir ao encontro dos seus objetivos. E confiando em Deus, esta corrida não será cansativa. Deus renovará as tuas forças. Que você tenha uma fé perseverante, capaz de enxergar o seu momento e reconhecer que em Deus você é mais que vencedor. Que bom que você ouviu esta mensagem até o final. Se ela foi importante para você, se aquilo que foi falado aqui fez sentido para você, não esqueça de comentar, não esqueça de deixar um recado. Siga a Escola da Fé no Instagram, no Facebook, entre em contato também no grupo do WhatsApp que nós temos. O link está no perfil do Instagram, você pode acessar ali todos os links, inclusive os links para você divulgar o podcast, o canal do YouTube. É uma grande alegria estar toda segunda-feira levando até você essas mensagens. Que Deus abençoe a tua vida de uma maneira muito especial, que você possa passar cada fase da sua vida confiando em Deus, sabendo que Ele tem um grande propósito com você.